No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ouvi um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Curva sua cabeça por um instante. Pai, nós oramos, pedimos que o Senhor fale conosco diante desse tema, diante dessa palavra, diante daquilo que o Senhor deseja, Pai. Alimenta a nossa alma, o nosso coração, Senhor. Fala, Senhor Jesus, no íntimo da nossa alma, no profundo do nosso entendimento, ó Pai. E nos faça, Senhor Jesus Cristo, enxergar a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade. E que saiamos daqui alimentados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto é o primeiro momento em que João está tentando descrever a grandiosidade, a glória do Evangelho de Deus. Talvez nesse tema nós conseguimos, ou desse texto, conseguimos falar um pouco sobre os dois propósitos, sobre a celebração e sobre o reino de Deus. Celebrarmos enquanto pedimos para que o rei, ou que o reino do Senhor venha. Esse texto aqui, ele demonstra muitas coisas. Eu quero aqui trazer primeiramente a exposição dos versículos que nós lemos, para então aplicar nas nossas vidas. Primeiro, o segundo versículo e o terceiro, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Traz a grandeza da supremacia da criação, mas também da sua essência. Talvez esse seja um dos princípios da nossa celebração, pelo que Deus é. Os 3 primeiros versículos do Evangelho de João trata da grandeza da essência de Jesus, porque ele vai dizer que a igreja, todo o propósito, todo o ser, toda a criação, todo o mundo foi feito por meio do Senhor Jesus, e que na criação ele não estava ausente, e que mesmo nós pensando em uma divisão, ou tentarmos imaginar uma trindade com essa divisão entre 3 pessoas, Jesus sempre esteve presente, pois Jesus, o Espírito e Deus é a mesma pessoa, o mesmo ser. Os 3 primeiros versículos nos fazem entender que o Senhor é muito poderoso, talvez até mais do que nós imaginamos. A forma de como nós conhecemos e enxergamos Jesus, esses versículos traz para que a gente possa ter uma base do que realmente nos importa de celebrarmos. Saber que Ele é um Deus tão grandioso e poderoso ao ponto de ser o Criador de todas as coisas. Não apenas enxergar Jesus como alguém impopular, ou alguém que veio fazer alguns milagres na terra, que teve uma boa história, que teve uma história que perpetuou durante os anos, mas enxergar Jesus como o próprio Deus, como o Criador de tudo, como soberano sobre todas as coisas. Os 3 versículos que nós falamos aqui, iniciamos, traz a ideia do poder de Jesus Cristo.
E toda a ideia de celebração e grandeza e reverência daqueles que se dizem cristãos estão debaixo dessa palavra. Jesus é poderoso porque Ele é o próprio Deus. Talvez a maior verdade que possa perpetuar sobre a história: Jesus é o próprio Deus. Algumas religiões, elas não intitulam Jesus como Deus, intitulam como um profeta, como um ser iluminado, como alguém que participou da história da ideia de Deus. Mas esses versículos, através de Paulo, ou através de João, quando ele vai colocar sobre a ideia de que ele quer mostrar Jesus no seu Evangelho, ele começa dizendo: olha, esse Jesus que eu vou falar a partir de agora, ele é o Jesus que está acima da nossa capacidade de imaginação. Ele estava com Deus e Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador e Ele participou de todas as coisas. E nada do que se fez pode existir sem a manifestação da criação desse Jesus que eu vou falar para vocês. João começa o seu evangelho dizendo: olha, esse Jesus é o Senhor que mudou tudo, mas antes de mudar tudo, Ele é o Deus maravilhoso e soberano que criou tudo. Quantos conseguem entender o que João está tentando trazer para nós nos seus versículos? Celebramos não apenas o ano, mas o principal momento de celebração é por quem Ele é. Os 3 primeiros versículos vai revelar quem Ele é. Ele é o Deus, Criador de todas as coisas. Versículo de número 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que ideia tremenda de que João está caminhando para tentar nos ensinar sobre quem é Jesus. Ele diz: Ele é o todo-criador, Ele é o Criador, todo-poderoso. Os versículos 4 e 5 vai mostrar a grandeza do seu poder e daquilo que Ele tem como manifestação da sua essência. Se Ele cria todas as coisas, Ele é aquele que dá vida para tudo. Ele é a própria vida. O Cristo que dá a vida é aquele que transforma todas as coisas. Aqui nesses versículos está mostrando o poder da grandeza de Deus, o seu poder manifesto diante daquilo que Ele criou. Ele disse: Ele é a vida. Essa vida gera luz, e a luz aonde se manifesta, aonde aparece, ela dissipa as trevas. Toda a ideia de que a maldade, transgressão, pecado, rejeição, manipulação daquilo que foi estabelecido por Deus e agora deturpado pelas mãos do inimigo, pelo pecado, por aquilo que distorce a vontade do Senhor, nós podemos considerar como as trevas. Nós podemos enxergar como algo que está em decomposição, como morte, como algo que está morrendo. O texto de João é aquele maravilhoso Deus que é a própria vida, e com a sua vida traz luz sobre aquilo que está obscuro ou escuro, ou que está deturpado pelo pecado, aquilo que está morto, aquilo que está destruído. E João vai ser tão peculiar que ele vai dizer assim: olha, aonde esse Deus, Criador de todas as coisas, chega com a sua própria vida, uma luz irradiante, as trevas não prevalecem, é irradiante, é poderoso. O manifesto da glória da vida de Deus não pode estar da mesma forma que uma morte pode se manifestar. Elas não prevalecem contra a luz de Deus. É como o sol do meio-dia que brilha, raia e que distorce e dissipa toda a escuridão que possa existir, seja através do pecado, das forças malignas, da maldade do coração. O Senhor tem o poder, como dono da vida, de trazer luz e dissipar as trevas. Nesses 5 primeiros versículos nós temos motivos para celebrar, para adorar, para engrandecer a Deus. Versículo de número 6, 7 e 8 vai dizer assim: olha, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito dessa luz que nós estamos falando, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas ele veio para dar testemunho dela. João está escrevendo que esse Deus Criador poderoso, com o seu poder de transformar e trazer luz sobre as trevas, precisa de ser anunciado por alguém que tem capacidade de anunciar. Então Deus separou um homem para dizer: olha, existe uma luz transformadora, existe uma vida maravilhosa e grandiosa.
As pessoas chegaram a perguntar para João Batista: você é o Messias, você é o Salvador do mundo? Ele diz: não, eu não sou, mas o que está vindo, aquele que virá após mim, esse é poderoso, ele é o dono da vida, ele é o Senhor de todas as coisas. Os 3 versículos que nós lemos, do 6 ao 8, vai falar sobre aquele que conheceu, que sabe, que evidencia de quem Jesus é, e transforma isso em evangelho, e passa para as pessoas. Ele sabe que Deus é poderoso, soberano, grandioso, que Ele é a própria vida. Ele sabe também quem Ele é. Eu não sou a luz, eu não sou o poderoso, eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias. Apesar de carregar uma das mensagens mais poderosas, Jesus vai dizer: olha, nascido de mulher, não houve homem, não houve profeta maior do que João Batista. Mesmo assim, João Batista sabe do que ele carrega. Ele diz: eu preciso de anunciar isso para as pessoas. Está vindo um que estará manifestando a sua glória, a vida, e nós iremos ficar surpresos e maravilhados com ele. Está falando sobre aquele que viu, enxergou, recebeu a mensagem e que anuncia sobre a luz. Versículo 9, 10 e 11. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. João está dizendo: olha, depois de Deus se revelar como grandioso, poderoso, o seu poder, colocar um homem para anunciar a mensagem do Evangelho, das boas novas e da mensagem que salva e transforma, Jesus apareceu, se revelou, disse diante de João Batista: olha, eu preciso que você me batize. João Batista diz então: eis aí o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Então nasce o ministério de Jesus. A grande revelação que estava sobre os ombros de João Batista, então está diante dos olhos da humanidade. E ele vai dizer: a luz iluminou toda a humanidade, porque os versículos primeiros se manifestou em glória, o Verbo se fez carne. Agora o Deus Criador de todas as coisas, o soberano, incalculável, imensurável, se fez homem. Ele se manifestou de uma forma muito grandiosa. Ele nasceu de uma virgem, através da manifestação do Espírito Santo. E ele se revelou a João Batista dizendo: batiza-me. E agora a humanidade está contemplando com seus olhos o Deus de toda a glória, que criou todas as coisas com as suas próprias mãos, desde os nossos antepassados, dos homens que não conheciam, agora estão sendo revelados diante dos seus olhos. A glória de Deus toca a terra com os seus pés, porque Jesus está encarnado entre os homens. Aleluia. E por isso nós podemos celebrar. Celebraremos o Cristo, que é o Deus Criador de todas as coisas, é a própria vida, e que a sua luz dissipa qualquer potestade de pecado, de trevas. Aquele que foi anunciado por João Batista, e aquele que agora está no mundo, se manifestando como seu Filho, como Filho de Deus, como Filho Salvador da humanidade. Versículo 9 vai dizer que essa luz se manifestou e que veio sobre o mundo, ela ilumina toda a humanidade. Só que ele vai dizer agora, os versículos 9, 10 e 11, vai dizer sobre: mesmo diante de uma percepção de que Deus é poderoso, soberano, e que a sua luz dissipa qualquer problema, apesar de João Batista ter anunciado isso para as multidões durante algum tempo, Jesus Cristo veio nesse mundo. E existiam pessoas que não creram naquilo que eles estavam vendo. Versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A princípio, quando Jesus vem escolhendo os seus discípulos, talvez os discípulos pensam no que está escrito em Mateus capítulo 5 em diante, 6 e 7, ele vai tentar mostrar uma revelação daquilo que é um reino físico. Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, ele demonstra que o reino é espiritual. Ele diz: olha, eu preciso que vocês saibam do meu reino, conheçam sobre o meu reino. E os discípulos vão perguntar: por quê? Ele diz: porque o meu reino vai chegar. Chegou o reino. E qual o propósito de entendermos como que o reino de Deus funciona? É chegado a partir do momento em que Deus
se revela como Jesus na pessoa de Jesus Cristo na carne, manifestando o Verbo encarnado. Ele nasce então de forma gloriosa, daquele instante do nascimento de Jesus, então começa a iniciar o reino de Deus. Esse Jesus Cristo é anunciado às pessoas, algumas não recebem. Os discípulos começam a enxergar a grandeza e a necessidade do Evangelho de Jesus. Como que Jesus Cristo prega o Evangelho às pessoas, como que Jesus Cristo anda com as pessoas, como que Jesus Cristo vai adiante das pessoas, o que Ele ensina, o que Ele fala, qual é a sua atitude. A Bíblia vai dizer que então Jesus Cristo abre o leque da grandeza do seu reino. Enquanto os discípulos pensam que o reino de Jesus é apenas para os judeus, Jesus Cristo no capítulo 4 de João vai se levar até um poço onde ele encontra uma mulher. E aquela mulher samaritana, uma mulher cheia de problemas. Jesus Cristo traz uma palavra, gera um conforto no coração dela. Jesus Cristo transforma a vida dela. Jesus traz uma graça de Deus sobre a vida dela. E aquela mulher nunca mais é a mesma. Os discípulos chegam, contemplam aquela cena, e Jesus Cristo vai dizer naqueles versículos: era necessário passar em Samaria, para que o Evangelho do Reino de Deus alcançasse essa mulher. A Bíblia vai dizer que essa mulher leva uma mensagem poderosa para aquelas regiões a qual ela conhecia, de que Jesus Cristo havia chegado, e que o Reino de Deus estava sendo estabelecido através dele. Os discípulos começam a entender que o reino está chegando e chegou através de Jesus. Os que eram dele rejeitaram, mas os discípulos vão ver pessoas que não eram deles. Jesus curando um leproso, Jesus Cristo trazendo uma mulher que tinha fluxo de sangue para perto, Jesus Cristo libertando uma mulher que era adúltera, Jesus Cristo indo na casa de coletores de impostos, Jesus Cristo cuidando de pessoas que estavam criminalizadas, rejeitadas pela sociedade, Jesus Cristo indo na casa de pessoas que eram mal faladas, Jesus Cristo se encontrando com pessoas escandalizadas com aquilo que ele fazia, mas que queria conhecê-lo. O reino de Deus está chegando através de Jesus Cristo, e os discípulos estão contemplando isso. E ele disse: aqueles que crerem nisso que nós estamos falando, aqueles que crerem no Evangelho que eu estou pregando, esses então conhecerão o reino do meu Pai. Aqueles que tiverem a capacidade de largar tudo para servir aquilo que eu estou falando, mudar de vida. João capítulo 3 vai dizer que um homem necessitou de ouvir o que Jesus tinha para falar. Nicodemos vai conversar com Jesus. Em uma conversa sobre o reino de Deus, Jesus Cristo vai dizer: você não entrará no reino de Deus, ou ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, a mudança é da mentalidade que transforma a vida do homem, ela precisa de acontecer para que as suas atitudes sejam diferentes. Então assim, você crendo no Senhor e nesse Evangelho, você se torna filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, não é segundo a sua ação, não é segundo a sua força, não é segundo o seu braço. Aqui o texto que nós lemos vai dizer isso, versículo de número 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se houve o entendimento de que Jesus Cristo é Deus, e que Jesus Cristo é o Senhor, e agora você se entregou por completo e nasceu de novo, agora foi o próprio Deus que te tornou filho dele. O último versículo que nós temos aqui, versículo 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai.
Aí a exposição, agora vamos aplicar o texto sobre as nossas vidas. A ideia da percepção de quem Deus é parte da nossa visão sobre o que aprendemos de Jesus. Pare para pensar na sua vida cristã e o que você já aprendeu sobre Jesus. Isso chama cosmovisão. O que nós sabemos de Jesus e como vamos agir, como vamos fazer, o que nós vamos produzir a partir disso. Jesus está sendo revelado por João, o evangelista aqui, o apóstolo, que Jesus é o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, soberano. Ele também está dizendo que esse Deus, ele tem poder para dissipar qualquer escuridão que possa haver em qualquer área da nossa vida, em qualquer entendimento que nós podemos procurar de problema. O Senhor tem o poder de dissipar essas trevas. A ideia que nós precisamos de entender é que a nossa celebração, ela precisa de ser genuína e grandiosa sobre aquilo que nós temos sobre Jesus como visão. Estamos aqui tratando de celebração. Durante esses dias vamos celebrar. Mas qual é a realidade da nossa celebração? Será que nós estamos aqui celebrando ou buscando algo de 2023 sobre coisas materiais, supérfluas, que a nossa alma talvez se alegra ou não se alegra, mas que a nossa carne transborde? Ou será que dentro do nosso conceito de celebração existe um Cristo Salvador, em que nós declaramos toda a honra e glória e majestade a Ele, por sabermos quem Ele é, porque a nossa visão está nele, focada nele? Talvez a nossa ideia de celebração seja pelo que vamos conquistar em 2023. Estar aqui por esses dias clamando para que Deus nos dê coisas em 2023. Isso é ruim, pecado? Não é problema. Não há problema em receber, em ter bênçãos e alcançar coisas aqui nesse mundo. Mas o problema é queremos alcançar essas bênçãos, coisas materiais, com a nossa visão errada de quem Jesus é. Porque a nossa visão errada nos faz apenas ser consumidores daquilo que Deus pode nos dar. A nossa visão correta pode trazer a realidade da glória de Deus. E se não recebermos coisas, não importa, porque a nossa visão está nele, focada nele. Não importa o que irá acontecer em 2023, mas nós estaremos firmados e ainda continuaremos celebrando o nosso Jesus, celebrando o nosso Senhor. A partir do momento que Cristo se revela para a humanidade, nós temos aqui um texto que vai dizer que pessoas o rejeitaram e pessoas o celebraram, pessoas creram e pessoas não creram. Isso vai muito sobre a visão do que essas pessoas têm sobre Jesus. Eu não estou falando para um público distante do que pode acontecer. Eu estou falando que nós, evangélicos cristãos, podemos ter aqui no nosso meio visões deturpadas sobre quem é Cristo. E por conta dessa visão deturpada, eu posso estar dentro do conceito aqui dos discípulos ou dos filhos ou dos servos do seu povo que o rejeitou. E também posso estar dentro de um conceito de pessoas que o celebraram e creram nele. Porque eu posso nessa noite estar aqui tentando buscar durante essa semana que está por vir a celebração, fazer um relatório de coisas que eu quero em 2023, celebrar coisas que eu vou ganhar em 2023 com uma visão distante de quem Jesus Cristo é. É por isso que eu gosto desse texto, ele fala muito comigo, porque João aqui, o apóstolo, ele faz questão de revelar Jesus no seu evangelho. É como se João estivesse dizendo, eu quero falar sobre Jesus. E como que eu começo a falar sobre Jesus? Eu vou falar sobre Jesus assim, olha, Jesus é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Deus que fez todas as coisas. Nada do que pode ter sido feito, pode ter sido feito sem Ele. Ele é o Criador, Ele é soberano, tudo está nas mãos dEle. Ele está no controle deles. Então não vale a pena celebrarmos apenas as coisas que Ele pode nos dar, sendo que nós sabemos quem Ele é maior do que as coisas, Ele é maior do que o 2023, Ele é maior até mesmo do que o ano, do que a honra desse século. Ele é o Senhor que controla tudo, é Ele que nós devemos celebrar. Aleluia.
propósito é ter um bem em 2023, você pode até alcançar. Mas o propósito completo de Deus é você saber que Ele é o Deus que produziu tudo. Se teve alguma coisa errada ou alguma coisa boa, foi Deus que fez para que aquele bem tão desejado chegasse na sua mão. Dentro de uma outra perspectiva, nós conseguimos enxergar que a grandeza de saber quem é Deus da forma correta nos faz entender que, apesar das batalhas, das lutas, ou se vai ter bênçãos ou se não vai ter bênçãos, Ele é o Senhor que mudou a vida daquele que Ele chamou. Percebe na vida dos discípulos, Ele diz apenas algumas palavras para alguns homens: segue-me, vem adiante de mim, eu quero mudar a sua vida. Você não vai ser mais pescador de homens, de peixe, será pescador de homens. Mateus, segue-me, vem até mim. As pessoas vão até Jesus Cristo e as suas vidas totalmente transformadas para a glória do Senhor. E qual é a perspectiva de bênção sobre a vida de homens que largaram tudo para o servir? Temos um único propósito: eu quero celebrá-lo. Nós podemos estar inclusos dentro desses dois contextos. Aqueles que celebram coisas, mas não conhecem a Cristo. Nós sabemos também que podemos estar diante daqueles que celebram Cristo, e quando as coisas vêm aí que nós celebramos mais e mais o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. O nosso estágio de fé e de visão precisa estar regulado sobre quem Jesus Cristo é. Antes de ser o Deus que proporciona todas as coisas, Ele é o Senhor Deus que se preocupou em nos salvar, em nos resgatar. Irmãos, é só uma observação: se o Senhor te conduz a Ele, não é com o intuito de te gerar todos os benefícios que essa terra produz. Se Deus te conduz a Ele, é com o intuito de te gerar a salvação, de te entregar algo eterno e que transcende. Todas as vezes que o Senhor se revela a nós, é com o intuito de nos fortalecer nele, para que saibamos que Ele é o Deus de toda a glória e que nós somos dependentes desse Deus Criador de tudo. Quando Jesus Cristo se entrega na cruz do Calvário, o grito que Ele dá é que está consumado, a dívida está paga. Com Deus nós não temos mais nenhum problema, que era o nosso pecado, porque se há um pecado em nós, Ele perdoou a partir do momento que entendemos que somos perdoados. A partir do grito de redenção na cruz do Calvário, Ele está dizendo: entenda o propósito da cruz. É muito maior do que as coisas, é muito maior do que o orgulho, que a soberba, do que as honras desse mundo, é muito maior do que aquilo que o homem deseja nessa terra. A cruz grita dizendo: transcende, vai além, é muito mais poderoso e soberano que Cristo está querendo fazer conosco. Ele está querendo abrir os nossos olhos medíocres, carnais, e colocar diante da nossa mente aquilo que é eterno, grandioso, incalculável, incomparável, que é o que Ele preparou para nós. O texto vai ser bem claro em dizer que algumas pessoas o rejeitam, e é óbvio pelo que as pessoas creem e veem. A maioria do povo que rejeita Cristo são os judeus, porque era esse o povo que Deus se revelou. A ideia de que há uma rejeição por conta da nossa parte para com Deus, ela está totalmente envolvida naquilo que nós estamos enxergando sobre quem é Cristo. A partir do que nós colocamos na nossa mente sobre o que Cristo é para nós, é o que nos faz rejeitá-lo. Um pouco conhecimento que temos, nós colocamos o Senhor diante daquilo que nós desejamos. Escute isso. Por saber alguma coisa sobre Deus, nós determinamos e colocamos na nossa mente aquilo que Jesus Cristo é. Pensa nos fariseus.
Os fariseus tinham um pouco de conhecimento a respeito das grandezas de Deus, muitos estudiosos, sábios. Mas quando Jesus vem e se revela, não havia por que rejeitar o Cristo, sendo que todas as informações que eles tanto estudaram, tanto pelejaram, liam nas sinagogas, buscavam, eram a respeito de Jesus. Eles tinham Cristo diante dos seus olhos. Mas todo o intelecto e toda a sabedoria dos fariseus não foram capazes de enxergar que Jesus Cristo era o próprio Deus. Pelo contrário, o intelecto dos fariseus era para combater o próprio Salvador. Os simbolismos e regras que as suas mentes criaram e determinaram a respeito de quem viria ou de como viria o Salvador, até mesmo extrapolando os limites das Escrituras, das leis que estavam ali, dos profetas, dos livros que estavam antecedendo a vinda de Cristo. Eles passavam por cima disso por conta da sua cultura estabelecida. É como se dentro dessa igreja nós estabelecêssemos aqui regras ao ponto de tirarmos a glória de Deus ou o poder e limitar a Deus. E nenhum homem não consegue limitar a grandeza e o poder de Deus a partir daquilo que nós estamos definindo contra o próprio Deus. Os fariseus é um exemplo de que a visão que eles têm sobre aquilo que Jesus Cristo é, eles são capazes de negá-lo. Foi isso que os fariseus fizeram. Sabe qual é a nossa maior preocupação? É pensarmos se nós estamos agindo assim como os fariseus, capazes de celebrarmos coisas desse mundo, incapazes de celebrarmos o Rei, capazes de celebrarmos o jejum, a oração alta no meio das praças, as vestes, os cinturões que proclamavam a grandeza do seu título, incapazes de celebrar o Cristo que está no meio das pessoas e deseja ser celebrado. O jantar na casa de Simão revela isso. Simão convida as pessoas importantes de Jesus Cristo fica de canto na sala de Simão, enquanto uma mulher que entende a respeito de adoração entra e se prostra diante de Jesus Cristo e lança um nardo sobre os seus pés, chora, lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. E quando alguém vai dizer, olha, se fosse realmente um profeta, um homem de Deus, não deixaria essa mulher adúltera tocar. E Jesus vai dizer, olha, eu cheguei na sua casa, nem me saudaste com um beijo, nem lavou as minhas mãos, nem lavou os meus pés, nem me ungiu com óleo. Essa mulher, desde que entrou, ela chora, ela derramou um nardo puro diante dos meus pés. Essa mulher não tem o intelecto de Simão, mas ela entendeu quem é Jesus. Talvez a nossa grande preocupação de negá-lo, que a gente não sabe quem ele é. Se Jesus aparecer aqui agora no nosso meio e não fizer nada, não derramar uma bola de fogo e não derrubar o teto da igreja, se ele ficar aqui quietinho, será que a gente vai reconhecer que ele está aqui, que a presença dele está aqui? Ou será que a nossa mentalidade farisaica de deturpar ou de manipular tudo que Deus pode fazer está estabelecida para que a gente julgue tudo? Será que você não colocou Jesus dentro da sua mente, tenta determinar tudo que Jesus Cristo pode fazer, tanto na sua vida como na vida dos irmãos? Uma outra grande verdade para a gente encerrar é que a gente está tentando aqui falar sobre que venha o reino de Deus. Primeiro, se Jesus Cristo estabelece o seu reinado quando vem na terra, é um sinal de que o reino de Deus está estabelecido. Ele existe, o reino de Deus existe, ele está estabelecido pelo Deus que criou todas as coisas, e o reino de Deus já está aqui, ele já está no nosso meio. Ele revelou isso em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Ele disse, olha, esse é o meu reino, aprenda como eu faço, para que vocês propaguem. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, que tudo que o Senhor ensinou sobre o teu reino seja participante nas nossas vidas, seja real nas nossas vidas.
Escute isso. Quando a gente está dizendo, eu quero que o reino de Deus venha sobre nós estamos dizendo, Pai, eu quero ser um participante do teu reino, eu quero ser aquele que entendeu quem tu és, e eu quero fazer aquilo para a glória do seu nome, do Senhor. E o grande exemplo está em João Batista que nós lemos. João Batista entendeu o que Deus pediu para ele, entendeu sobre o reino de Jesus e anunciou sobre o reino de Jesus. Você quer mesmo ser participante do reino de Jesus? Quando você grita, venha o teu reino, você tem que entender quem é o rei. Porque a gente está dizendo, venha o teu reino. A gente não está dizendo que agora seja manifesto o meu reino, porque eu me converti com uma experiência maravilhosa. E agora tudo que eu aprendi com a minha experiência, eu vou aplicar sobre a vida das pessoas. E Deus não está interessado na sua experiência, porque o reino é dele. Você tem que anunciar sobre a experiência que está na palavra. João Batista disse, eu não sou a luz, ele é a luz, e eu vou anunciar o reino dele por onde eu passo. Sabe por que nós não cremos mais que o reino dele está estabelecido aqui? Porque a nossa atitude não é daquele que entendeu quem Jesus é e que faz parte do reino de Deus. Jesus ensinando sobre os reinos para as pessoas, o reino de Deus. Ele disse, olha, meu reino não é comida, meu reino não é bebida, mas é paz, amor e alegria diante da graça de Deus. O meu reino não é o reino desse mundo, o meu reino não é pegar na espada e destruir o Império Romano, o meu reino não é destruir as coisas que esse povo quer, alcançar o que eles querem. O meu reino é justiça de Deus. O meu reino é alcançar a mulher adulta e dizer para ela que os pecados dela estão perdoados, e eu não a julgo mais, inseri-la dentro do contexto de comunidade e dizer, você é a minha filha. O reino de Deus é olhar para o leproso e não sentir nojo de tocá-lo. O reino de Deus é olhar para o Mateus, coletor de impostos, que está subjugado pelos judeus, porque os romanos o contrataram para destruir com a vida financeira e dizer, segue-me, hoje eu vou jantar na sua casa. O reino de Deus é olhar para esse abençoado que está do seu lado e ter a capacidade de clamar pela vida dele e perguntar, eu posso te ajudar em alguma coisa? O reino de Deus não é julgar o irmão que não está vindo para a igreja, porque talvez você não sabe a desgraça que ele está vivenciando na sua vida. O reino de Deus não é destruir a reputação de pessoas que não vêm para a igreja, porque você nunca levantou uma mão para ir lá buscá-la. O reino de Deus não tem nada a ver com o que você criou na sua cabeça e deturpa e joga sobre os ombros pesados das pessoas. O reino de Deus tem a ver com a graça de Deus, que é capaz tanto de exortar, ensinar um bom caminho, mas também é capaz de ajudar quando está fracassando. Para que a gente está dizendo, vem o teu reino? Para ficarmos mais ricos, posturados e soberbos? Para olharmos para as roupas das pessoas que entram nessa igreja? Para olhar se o sapato é de marca? Para olhar o carro que está lá fora? Me perdoe, irmãos, mas eu vou falar tudo que está dentro do meu coração, que Deus gerou. Eu falei para a Camila hoje, Maria, que estava me arrumando, amor, estou tremendo, que Deus me deu uma palavra muito dura para essa noite. Nós queremos realmente o reino de Deus, irmãos? Será que a gente está vindo um domingo aqui aliviar nossa consciência para uma vida semanal de adultério, pecado, mentira e prostituição? De falácia, de destruir a vida das pessoas, de fofoca, de mentira ou de engano? Não terá o reino de Deus se não entendermos quem Ele é e colocarmos em prática, porque o reino dele já veio. Já veio.
O reino dele é dizer para todos nós que estamos aqui nessa noite: se arrependa dos seus pecados. Para todos, para mim, para o pastor Marcos e até o último lá fora. Se arrependa das suas maldades. Se arrependa dos desejos destruidores do seu coração, porque importa quem seja, se nós tivermos isso na nossa alma, nunca veremos o reino que Ele preparou lá na glória para nós. Ele disse isso para Nicodemos: olha, se você quiser ver, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que ser nascido de novo, você tem que nascer de uma forma soberana. Enquanto clamamos pelo reino, destruímos pessoas, não olhamos para o próximo, não amamos ninguém, só ficamos nas expectativas do que virá de bom para nós. Celebramos as coisas, mas esquecemos de quem é o dono das coisas. Essa noite, que a gente seja como aquele que entendeu a mensagem e a anuncia através das nossas vidas. Nessa noite o orgulho da nossa alma seja dissipado por conta do exemplo maior que temos. Que nessa noite a gente esqueça do que nós criamos na mente sobre Jesus e que a gente passe a segui-lo de uma forma integral. A capacidade de ver, de enxergar, de entender o que Jesus Cristo é, para que a nossa visão não seja tão deturpada ao ponto de nos tornarmos aqueles que o negam. O nosso clamor é para que Ele venha e transborde sobre nós uma graça, irmãos, capaz de arrancar toda a maldade e impureza, capaz de dissipar todas as trevas, toda a escuridão que há na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nas nossas más atitudes, nas nossas vontades, nos nossos desejos, que essa luz venha de uma forma tão grandiosa, que transborde sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, nosso trabalho, e que a gente enxergue a grandeza de Deus se manifestando sobre nós, a partir do momento que nos entregamos completamente para Ele. Aí não será mais uma celebração sobre coisas, será a celebração do nosso Rei, do nosso Salvador. Quem olhar para as nossas vidas não verá a nós apenas celebrando e acumulando coisas nessa terra. Quem olha para as nossas vidas olhará e verá um povo que celebra o Rei, o Salvador, o grandioso, que criou todas as coisas, o Verbo que se fez carne, que está acima de qualquer coisa. Que não sejamos os fariseus que tentam moldar o que Jesus Cristo tem que fazer, mas que sejamos a mulher lançada nos pés de Jesus, ao ponto de adorá-lo sem a preocupação de ninguém, a ponto de servi-lo e de nos rendermos para a glória do Senhor. Queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Que esse Espírito de Deus ele venha sobre nós e durante esses dias o celebremos e Ele fale conosco para a glória do Seu nome. Senhora, você pode orar a Deus. Esse mesmo clima, esse mesmo silêncio de reflexão. Senhor, tenha misericórdia das nossas almas, ó Pai Santo. Oh, Jesus. Para que não sejamos como aqueles que te rejeitam. Sejamos como os que te celebram pelo que tu és, ó Pai. Te peço perdão, Senhor Deus, dessa noite. Que a tua misericórdia alcance meu coração e dos meus irmãos, Pai. Tira toda a maldade, tira toda a escuridão, todas as trevas, que
tudo aquilo que tem nos lançado para longe do Senhor, do seu exemplo. Não deixa a gente ser uma mentira na igreja. Não deixa a gente ser uma inverdade, Senhor Jesus. Não deixa a mesma mão que te adora aqui no altar ser a que apunhala pelas costas. Deixe, Senhor Jesus Cristo, limpa os nossos corações, tampa as brechas, lava-nos com o sangue do Cordeiro. Derrama da Tua graça, Senhor Jesus, sobre nós. Pai, eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que os olhos que estejam fechados, vendados, ó Deus, ao ponto de não te enxergar mais, de não sentir, de não ouvir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa habitar, ó Deus, se revelar, ó Deus, ao ponto de desatar as vendas, limpar os nossos ouvidos, ó Deus, limpa os meus ouvidos, ó Pai, para ouvir Tua voz, Senhor Jesus. Tira toda soberba da nossa alma, do nosso coração, Deus. Não deixe a gente estar buscando o Senhor aqui de forma errada, Senhor. Não deixe os nossos olhos, Senhor Jesus, se perderem com as coisas desse mundo. Não deixe, Senhor Jesus Cristo, a gente não olhar para o lado, Pai Santo. Pai, gera nessa igreja, Senhor Jesus Cristo, o Teu amor que transborda, Pai Santo. Transborda com o Teu amor aqui, Deus. Transborda de compaixão, de graça, Senhor. Pai, que esse amor transborde no coração daquele que esteja mais aflito aqui nessa noite. Pai, que o Senhor sare as feridas daquele que esteja desesperado, Deus. Pai, que o Senhor possa trazer graça sobre aqueles que perderam a fé. Pai, que o Senhor possa renovar a força daquele que não tem mais nenhum vigor, ó Deus. Aquele que perdeu a esperança. Tu és o Deus, ó Pai, que se fez carne. Tu és a vida, Pai, Tu és a luz que dissipa as trevas, Tu és o Deus grandioso, Pai. Nós não temos nada, nós não temos ninguém a não ser o Senhor por nós, Pai. Socorre-nos, ó Deus, essa noite. Traz a Tua graça, Senhor, que salva, que muda, que liberta, que transforma sobre nós. Pai, tira toda hipocrisia, Senhor Jesus. Pai, tira toda inverdade e mentira, e que o Senhor se revele a nós com pureza e grandeza, ao ponto de sermos libertos, sarados e transformados para a glória do Senhor. Pai, que essa vida que falamos habite sobre a nossa casa, Deus. Que essa luz que o Senhor nos ensinou habite sobre o nosso familiar, o nosso casamento, Deus, e que o Senhor seja a verdade. Por onde nós passarmos, te celebremos, ó Deus. E que o mundo te contemple através de uma igreja que te adora, te celebre e te engrandeça, Senhor Jesus, acima de qualquer coisa. Desde já, Senhor Jesus, nós oramos por 2023. Sustenta, Pai, a Tua igreja nesse ano que está por vir.